Então, vejam que a gente consegue identificar perfeitamente, nesse caso, o ligamento redondo, ele divide, né? Ele é um dos limites do segmento 4, ou lobo quadrado, e o outro limite é a vesícula biliar. Então, uma característica é que o segmento 4 ele está atrófico na cirrose e a fissura dos ligamentos se torna mais espessada. Então, nesse caso, o ligamento redondo, colocamos o Doppler com uma sensibilidade boa e não se vê nenhum vaso correndo junto a este ligamento. Então, percebam aqui no vídeo um fígado claramente cirrótico, né, com um parênquima bastante heterogêneo, e vejam a espessura do ligamento. Aqui o ramo portal esquerdo, ligamento redondo e ligamento venoso, ambos saindo do ramo portal esquerdo que aqui está, né? Então, é um marco anatômico que nos guia os ligamentos. E quando a gente vê, então, nesse caso, um ligamento redondo espessado, porém sem nenhum vaso dentro ou paralelo a ele, indicando que não tem aqui a recanalização da veia paraumbilical. Neste outro caso, diferente do anterior, nós vemos junto ao ramo portal esquerdo um vaso que se continua em direção à parede anterior, correndo junto ao ligamento falciforme, o ligamento redondo. Então, aqui claramente, a ultrassom modo B, nós sabemos que tem uma recanalização da veia paraumbilical, em que mesmo sem ligar o Doppler, este vaso não é para estar aqui, não é um vaso anatômico, né? Então, é de fato a recanalização da veia paraumbilical. Da mesma maneira com esse paciente, então, quando nós ligamos o Color Doppler, o que se percebe? Que é um vaso bastante calibroso, anômalo, que não existe no fígado fisiológico e que ele vem em direção ao nosso transdutor. Ou seja, o nosso transdutor está aqui, então esse vaso ele está vindo em direção ao nosso transdutor, ele está saindo do fígado por um local anômalo e se estendendo para fora do fígado, e vai correr lá para a parede abdominal, junto com os vasos, junto com a cicatriz umbilical. Quando ali nós estamos com o nosso transdutor, lembrem que na aula nós falamos que a bifurcação portal, nós vemos com o transdutor subcostal oblíquo, né? Que nós identificamos a veia hepática média e vamos baixando, identificamos a bifurcação portal. Então, estas imagens anteriores, elas são da recanalização da paraumbilical saindo da veia porta esquerda com o transdutor oblíquo subcostal. No momento em que nós giramos o transdutor longitudinal abaixo do processo tifoide, nós temos a nossa imagem do lobo hepático esquerdo. E aqui o ligamento falciforme ou redondo saindo do ramo portal esquerdo também, só que agora nesta outra direção que eu mostro para vocês aqui. É uma outra maneira de vermos a recanalização da paraumbilical. Às vezes ela não fica muito evidente no subcostal, nós giramos o nosso transdutor longitudinal abaixo do processo tifoide e aí nós vemos então o ramo portal esquerdo aqui e o ligamento redondo. Então, a paraumbilical ela vem nesta direção quando o nosso transdutor está mais longitudinal, né, com o índex cranial. Aqui é um outro caso, que vejam que uma paraumbilical bastante calibrosa saindo do ligamento falciforme. Então, aqui o ligamento falciforme, a paraumbilical saindo em direção à parede anterior. Vejam que é um vaso muito calibroso. Quando ele abre e já está há algum tempo, ele realmente fica bastante calibroso. Com o Doppler, então, aqui à esquerda nós vemos o vaso no modo B e no outro lado da tela o Doppler. É um vaso venoso, é um fluxo venoso. Então, aqui no modo B e aqui com Doppler, a paraumbilical, agora correndo junto ao bordo, junto à cápsula hepática, né, por fora do fígado. Essa é uma outra imagem de uma paraumbilical, né, aqui está estômago, a paraumbilical com o transdutor no eixo longitudinal. Aqui da mesma forma, vejam como é um vaso que sai da parede abdominal, então ele sai do ramo portal esquerdo e nós conseguimos muitas vezes ir acompanhando esse vaso até a região da cicatriz umbilical. Então vejam que aqui é uma porção do vaso em que ele está correndo por fora do fígado, né? Então é uma veia que realmente nem sempre ela
acaba na cicatriz umbilical, mas ela se direciona sempre para lá. Então vejam que aqui o fluxo se aproximando e se afastando do transdutor, se aproximando e se afastando, porque é um vaso que também vai fazendo loopings, né? É um vaso muito tortuoso. Essas colaterais são vasos que se abrem, então elas não são retilíneas, em geral são vasos bastante tortuosos. E aqui é a imagem dessa mesma paraumbilical já na região da cicatriz umbilical, né? E aqui é uma outra imagem. Então ali sim fica um fluxo bastante turbulento na região paraumbilical, mostrando aquele emaranhado de vasos que vieram lá do ramo portal esquerdo.